Meu primeiro projeto de escrita real foi Evergreen, e meu objetivo era encontrar esses recursos Evergreen verdadeiramente importantes. Isso me deu fé na internet como um lugar meritocrático para criar conteúdo, e se eu continuar fazendo coisas, vou me tornar melhor. O mundo inteiro. Eric Jorgensen, que transformou sabedoria em startup, autor do sucesso viral O Almanaque de Naval Ravikant, ilumina ainda mais o caminho. Eric é brilhante em projetos. Ele criou um roteiro para riqueza, felicidade e liberdade que impactou milhões. Os autores precisam de alguém para ajudá-los a profissionalizar suas ideias, embalá-las corretamente e colocá-las no mercado. Ninguém se importa com o que você quer que eles saibam. Eles querem o que os serve, entregue coisas que o leitor quer. Não comece com uma visão final específica. Inicie com qualquer material bruto que te excite. Acredito que isso explica parte do motivo dos meus livros. Ele enxerga os negócios não como agitação, mas como alavancagem e extrai percepções atemporais em estruturas práticas. Empreendedor, construtor de produtos e aprendiz ao longo da vida, a obsessão de Eric com o pensamento composto e a alavancagem digital tornou-o uma das mentes mais claras nos negócios modernos. Se você busca liberdade, ele já traçou o caminho. Esquecemos o quão loucamente... Somos todos únicos. Desse modo, ninguém mais poderia escrever seu livro como você o fará. Nunca se sabe quem pode ajudar com sua história única e como será compartilhada. Eric, estou animado para fazer isso. Vai ser muito divertido. Para começar, uma pergunta bem fácil. Olhando para trás, você passou por várias fases diferentes em sua vida e carreira, com muitos altos e baixos. Qual seria um ponto de inflexão importante? Quando você era criança, jovem adulto, qual foi o ponto de inflexão importante que te colocou no caminho que você está hoje? Provavelmente, o maior de todos foi eles meio que se construíram um sobre o outro, mas entrar na minha primeira startup, meu plano era fazer 3 graduações em 5 anos. Na faculdade, e então eu basicamente consegui um estágio após 1 ano, entre os anos 4 e 5, que de repente se transformou em um emprego. Eu ia estagiar por 3 meses com o Bo Fishback, um cara que eu admirava muito, né, em uma organização sem fins lucrativos. No meu primeiro dia de trabalho, ele me deu as boas-vindas e disse que iria sair do emprego para começar uma empresa, perguntando se eu queria ficar. Como eu vou te contratar aqui, ou você quer vir comigo para a startup? E eu fiquei tipo, dane-se, vamos começar uma empresa. Eu nunca voltei para a escola no meu último ano. Simplesmente joguei uma bolsa de viagem em um carro e comecei minha vida. Qual foi a primeira startup? Se chamava estranhamente, era como antes. Sim, 2011, antes do Uber fazer corridas, sabe? Nós fazíamos corridas no aeroporto, era como um mercado para tudo desde o início, antes do Uber, antes do Instacart. E então nós apenas assistimos esses tipos de verticais serem todos escolhidos, mas foi uma viagem incrível. Passei cerca de 10 anos lá, me mudei para São Francisco, fui totalmente puxado para o mundo, foi fantástico. Quando Quero dizer, podemos passar por toda a história de fundo e origem, e isso provavelmente poderia ser uma hora em si. Mas quando você realmente começou a entrar no mundo da escrita escrevendo seu próprio livro de autores de publicação, quando foi esse ponto em sua vida, né? Eu sempre fui um autodidata, lembro-me de ter problemas por ficar acordado até tarde lendo, e nunca tive a sensação de que a sala de aula estava me ensinando tudo o que eu queria saber. Na faculdade, eu estava ouvindo podcasts a caminho da escola ou a caminho da aula e pensava que esse cara que estou ouvindo no podcast sabe mais do que esse professor. Tipo, o que estou fazendo? Como que estou alocando meu tempo aqui? Então comecei a ler biografias e percebi que muito do que aprendi na faculdade não era necessariamente o que eu precisava saber para ter sucesso no mundo real. E eu fiz meu primeiro projeto real de escrita, que eu chamei de Evergreen, e meu objetivo era encontrar esses recursos verdadeiramente importantes e duradouros, e então eu tinha uma pequena newsletter como 20 pessoas que eram amigos, e eu enviava um tópico e eu seria como tudo bem. Esta semana estou tentando aprender sobre efeitos de rede ou corte de custos ou vantagens competitivas, e todos enviariam um recurso, e então eu passaria a semana mergulhando profundamente em todas essas coisas. E eu escreveria um pequeno resumo do que aprendi e linkaria de volta para todas as coisas originais. E cresceu como loucura, tipo, provavelmente 10 ou 20 mil assinantes dentro de um ano, né? O que não é nada mal. Isso não é nada mal. Na verdade, é fenomenal.
E eu aprendi muito fazendo isso. E isso realmente me deu fé na internet como um lugar meritocrático para criar conteúdo. E se eu continuar fazendo coisas que são boas para mim e compartilhando os resultados, então as pessoas vão apreciar. Eu vou me tornar melhor como resultado. E você sabe que o mundo todo se torna um pouco mais brilhante. E isso levou ao livro e tudo mais. Você acha que existe alguma relação entre escrever como um hobby, como um passatempo, e quero dizer, desempenho ótimo, ser capaz de resolver problemas, pensar em ideias complexas, qualquer correlação? Às vezes sim, mas nem sempre. Existem pessoas cujos superpoderes estão ligados à escrita e outras cujos superpoderes seguem um eixo totalmente diferente. Se você não é um escritor, ainda pode ser bem-sucedido sem escrever. Mas se você é uma pessoa que pensa escrevendo ou cujas vantagens vêm de um pensamento muito metódico e compartilhando isso, como Paul Graham, acho que vem à mente, talvez seja o exemplo mais óbvio. Patrick Collison é conhecido por ter uma cultura de escrita na Stripe, mas não acredito que Elon Musk esteja fazendo o mesmo. Eu não acho que Steve Jobs provavelmente fez muita escrita, eu acho que ele jogava Diablo, sim, e fazia reuniões ironicamente, como todo mundo está falando sobre reuniões. Não, ele está em reuniões o tempo todo. Então, eu acho que existem muitas maneiras de vencer, mas eu acredito que para um certo tipo de pessoa, escrever é parte integrante de pensar claramente. E comunicar esses pensamentos claramente e construir sua coalizão, ou escalar sua cultura, ou alcançar seus clientes. E há muitas coisas boas que vêm com isso, e como você mencionou, como é esclarecedor, sabe? Ajuda você a descobrir quando está se enganando, quando você está prestes a fazer algo e se pega no ato. Então você passou por várias versões de empreendedorismo, onde a Scribe entrou na sua história. Scribe. Ok, bem, então a Scribe, a empresa começou talvez há 10 anos, como Tucker Max e Zach O'Brien fundaram a empresa originalmente, e eles a construíram ao longo de 8 ou 10 anos ou mais, e então eu me tornei um cliente da Scribe em 2018, 2019. Então eu tinha escrito, eu rascunhei o manuscrito para o almanaque, e de todos, e eu estava eu apenas tuitei, o que eu faço com o manuscrito? Acho que tenho um manuscrito. O que eu faço com isso? Como eu o transformo em um livro? E Tucker Max e eu tínhamos sido meio que Não sei. amigos no Twitter, lemos os blogs um do outro por um tempo e ele estava deixe-me ajudar, eu sei exatamente o que fazer. Entrei em uma ligação com Tucker e ele me deu uma visão geral do mundo editorial. Antes disso, você não tinha ideia. Você estava apenas consumindo o conteúdo do Naval como qualquer outra pessoa no Twitter. Ele escreve ótimos tópicos e você ama o que ele faz. Então, você tweetou isso. Você estava falando sério sobre transformar isso em um trabalho ou foi apenas um tweet impulsivo de fim de noite? Foi bem impulsivo. Eu estava seguindo todos eles desde 2010, talvez. Ele foi apresentado para mim. Era como se você quiser entender o Vale do Silício e o mundo das startups. Leia tudo do Naval e leia tudo do Paul Graham. E você terá uma boa noção dos pilares do mundo das startups e você teria um bom começo. Eu estava tudo bem, ótimo, feito. Então eu li tudo. E foi quando eu comecei. Então eu o sigo há 10 anos, aprendi muito com ele. E então, sabe, uma noite eu apenas tweetei, sabe? Foi logo após ele participar do podcast The Knowledge Project com Shane Parrish. Considerei um dos episódios mais incríveis que já ouvi. Eu ouvi cerca de 3 vezes em uma semana e fiquei de coração partido que a sabedoria desse calibre, né, que eu acho que é uma sabedoria universal, atemporal, aplicável, que pode ajudar quase qualquer pessoa no planeta, estava perdida nesse tipo de subcultura, de mídia, de nicho inacessível que era o podcasting. Especialmente em podcasting, mais ainda em 2016, quando isso foi lançado, 2017, e então eu apenas o tweet, acho que foi, sabe, se eu coletasse algumas das ideias mais importantes de Naval no livro de Navalad, era o meu trocadilho, do qual eu estava muito orgulhoso e como inteligente. Você faria isso? Então essa é minha mente às 30 da tarde. Fui pra cama que acordei e Naval tinha retweetado. 5.000 pessoas estavam oh meu Deus, sim. Por favor, faça isso. E outras 2.000 estavam cala a boca, isso é uma má ideia. Fiquei surpreso e Naval tinha sido sim, claro, vá em frente, eu te darei o que você precisar.
ok, isso passou de um comentário casual pra, tipo, eu tenho um trabalho a fazer e eu simplesmente escolhi levar a sério. E eu, sabe, o que eu pensei que levaria 3 meses, acabou levando 3 anos. E eu simplesmente dei o máximo de esforço. E eu não sou conhecido por ser um perfeccionista na maioria das áreas da minha vida, mas me tornei um perfeccionista sobre isso. Eu estava tentando descobrir a linha do tempo, então foi assim que você se envolveu com Scribe e Tucker Mac. E então, Tucker, meu Deus, Tucker. Quero dizer, na verdade, eu tenho ido e voltado com Tucker para trazê-lo ao programa, mas o Tucker que eu conhecia quando estava crescendo era o cara que ele estava escrevendo as histórias mais ridículas, né? Certo? Como você, ele escreveu algumas coisas ridículas. E quando eu estava no ensino médio, acho que se minha linha do tempo estiver correta, qualquer série que seja. Talvez antes do ensino médio, não me lembro quando, ele escrevia histórias ridículas sobre aventuras com amigos, mulheres, bares e encontros. Então ficou um tempo sem dar notícias até que surgiu a Scribe, empresa que ele fundou. É interessante, pois presumo que mesmo quando ele começou a Scribe, como o tipo de autor que você se tornou, amalgamando ideias, diferente do tipo normal de autor que ele atendia, que apenas publicava livros com suas próprias percepções. Sim, e Tucker é um escritor brilhante, com um começo estranho na carreira, mas como um veterano da internet, quero dizer, antes dos blogs existirem, ele basicamente já estava escrevendo blogs. Ele foi um dos primeiros a fazer a transição de blogueiro para autor de livros. E ele é um dos, acho que só ele e Malcolm Gladwell já tiveram 4 best-sellers do New York Times na lista ao mesmo tempo, ou alguma estatística louca assim. Ele vendeu milhões de cópias. Ele é um verdadeiro prodígio. Ele é um escritor brilhante e genial em ajudar as pessoas a encontrarem sua voz. Ele é ele é um incrível contador de verdades. E então isso é um grande serviço como autor. E muitas pessoas, eu acho, a origem do Escriba foi apenas, eu acho, seus amigos ligando para ele e perguntando como eu escrevo um livro, o que eu faço com o livro, como eu sei quem está me enganando. Essa é uma ideia de livro, isso é um livro de verdade. E você sabe, a coisa bonita sobre Tucker é que ele diz a verdade tão frequentemente e tão claramente, mesmo quando é doloroso, que você sabe quando ele diz, não, cara, isso é bom, que ele realmente acha que é bom, e eu acho que as pessoas realmente precisavam disso. E ele foi uma visão incrível que ele teve sobre a indústria editorial, tendo passado por ela como autor para dizer que ninguém precisa desses grandes editores tradicionais. O que os autores precisam é de alguém para ajudá-los a profissionalizar as ideias que eles têm, embalar de maneira correta e colocá-lo no mercado, e eles precisam ser capazes de possuir seus direitos e manter total controle criativo e todas as decisões finais sobre seu livro, e eles precisam possuir seus royalties, e é uma visão muito simples, é uma percepção muito simples. É um modelo simples, mas diferente da publicação nos últimos 100 anos, ele foi um dos primeiros a perceber isso. 10 anos atrás e realmente transformou isso em uma indústria que agora atendeu milhares e milhares de autores, ele é um visionário absoluto em... Bem, está democratizando a indústria. Acho que se você olhar para seus autores favoritos que trabalham com grandes editoras, cujos nomes todos nós conhecemos. A menos que você seja um grande nome, o primeiro contrato que conseguir não será um bom negócio. Realisticamente, conheço pessoas que escrevem seus primeiros livros, independentemente da editora que conseguem. Eles não estão investindo em marketing, energia e recursos em você, então você precisa descobrir sozinho. Eles estão te ajudando com a distribuição, mas você está vendendo esse livro por conta própria. Não espere que um grande editor venda 1 milhão de cópias do seu livro, pois isso não é realidade. Sim, no fim das contas, você é o Chief Executive Officer do seu livro? Independentemente, você sabe. E então você pode muito bem capturar todo o potencial. E na verdade, é ainda pior do que... acho que o que você disse está correto, mas é ainda pior do que isso, que é que muitos dos acordos de nível de entrada para editores tradicionais incluem autores garantindo ao editor X número de vendas. Então, claro, você recebe um adiantamento de $10 mil que você está garantindo, sabe, $50 mil em livros sendo vendidos do seu próprio bolso, tipo... Isso é loucura, você está meio que idealizando o almanac, você o leva para Tucker, ele disse que era uma ótima ideia, porque eu acho que os 2 mil comentários negativos, por exemplo, seriam algo como: quem é você para resumir as ideias de Naval em um livro e, basicamente, lucrar com a inteligência e sabedoria dele? Quer dizer... Naval deixou claro pública e privadamente que não quer ganhar dinheiro com este livro. Quero deixar claro que não estou ganhando dinheiro com este livro.
E ele diz no livro: se alguém escreveu algo para ganhar dinheiro, não leia. E nós distribuímos o livro gratuitamente para milhões, vendemos 1,5 milhão de cópias, mas distribuímos para milhões e milhões a mais. Então eu meio que entrei nisso como eu sei que esse projeto vai me fazer melhor. Eu sei que existem, você sabe, pelo menos 1.000 verdadeiros fãs do Naval como eu que vão gostar de algo assim. Eu não posso exagerar o quanto estou chocado com quantos cantos diferentes do mundo este livro encontrou seu caminho. Tipo, minha mente está explodindo que, tipo, professores de yoga em Bali estão lendo este livro. Eu gosto, eu realmente pensei que seria um público realmente de nicho. Mas eu estou feliz em ver isso. Fico feliz que você tenha organizado isso, pois estou fazendo o papel de advogado do diabo. Mas, sinceramente, acho que encontrar maneiras de pegar, sabe, uma ideia muito nichada, ideias muito boas, que são universalmente aplicáveis, mas que são realmente consumidas apenas por um público muito nichado, e encontrar uma maneira de espalhar esse conhecimento para o mundo é uma coisa incrível a fazer. Então, quando você olha para todas as diferentes ideias que trouxe para este livro, como selecionou as universalmente aplicáveis? E que sabedoria você daria a outros autores tentando decidir o que incluir em seu trabalho para ter a maior chance de sucesso comercial? Meu processo é estranho. Estou começando com um grande corpo de trabalho, mas comecei minha matemática de guardanapo como se houvesse um... Utilizei mais de 1 milhão de palavras de material fonte compartilhado publicamente por Naval, como se fosse para a panela, e eu apenas tentei reduzir tudo. E o livro final tem cerca de 40, talvez 50 mil palavras, e é como fazer um enorme quebra-cabeça. E então é tentar. Como pegar cada ideia, entender, descobrir com quais ideias ela se conecta, como criar um fio através delas. E você sabe, no final, meu primeiro rascunho é engraçado em retrospectiva. Meu primeiro rascunho tinha cerca de 150 mil palavras, era uma coisa massiva, e eu o enviei para meus amigos e disse: me digam o que vocês acham do livro. E eles disseram, todos eles disseram que gostaram do que leram, mas não entenderam nada. Eu era... Tipo, ok, obrigado. Quais partes você pulou, o que você pulou, onde você sabe, onde você estava animado para virar. E foi apenas um processo de cortar qualquer coisa que realmente não combinava com as pessoas. E isso foi de partir o coração, porque havia um monte de coisas lá que eu achava realmente interessantes, que eu amava, que eu queria que as pessoas soubessem. E Tucker tem ótimas falas que eu agora adotei nisso, que é tipo... Ninguém se importa com o que você quer que eles saibam, eles querem o que os serve, quem é você. Você não está prescrevendo, você não está dando palestras, ninguém quer estar na ponta receptora de uma palestra. Entregue coisas que o leitor quer. E muitas das ideias de Naval realmente falam sobre desejos universais, como você disse. E então foi realmente um processo de se livrar de coisas de nicho, se livrar de qualquer coisa contemporânea. E garantindo que era... você sabe, eu realmente acho que conseguimos levar este livro a um ponto em que qualquer ser humano na Terra pode pegá-lo e tirar pelo menos uma ideia útil dele, que pode, se aplicada, mudar sua vida verdadeiramente, não importa quais sejam suas circunstâncias. Este livro pode fazer algo por você. Você teve um processo para testar quais ideias ressoavam com um público que, novamente, então alguém como eu tenho um grande corpo de trabalho. Não sei o que colocar em um livro, tenho meus próprios pensamentos. Poderia fazer algo como Ferramentas dos Titãs, como Tim Ferriss fez. É bem fácil. Mas existe um processo, talvez um grupo de foco, não sei se ainda fazem isso, ou apenas acertar com os amigos, mandar mensagens perguntando se a ideia funciona. Se sim, vou incluí-la. Sim, quero dizer, eu acho que este é o segredo aberto de tantos dos maiores autores desta década. James Clear era blogueiro. Ele passou anos escrevendo o livro, tweetando, analisando respostas, publicando em newsletters, né, conversando com pessoas, palestrando e observando o que ressoava em diferentes postagens de blog. Ele foi metódico sobre o livro. Esta é também a história de Morgan Housel e Tim Ferriss. De certa forma, esta é a de Naval, certo? Como a internet já o havia tornado popular por essas ideias, e eu não estava sistemático em tipo, vou garantir que todos os tweets mais curtidos estejam neste livro. Não foi assim que eu abordei isso. Foi mais curatorial, tipo, qual é a coisa mais útil, como que eles se encaixam.
e então apenas removendo coisas que as pessoas acharam chatas. Em termos de processo, como você mencionou, você já possui muitos dados e informações baseado no comportamento histórico e no que as pessoas acharam interessante. Você pode analisar as reprises no YouTube para ver quais clipes estão se saindo bem. Além disso, é possível verificar as taxas de abertura, diferentes linhas de assunto e exportar todo o histórico de tweets para analisar os likes e retweets. Há tantos dados disponíveis para você como um criador que passou por isso por anos e anos e anos. E então, uma vez que você está em forma de livro, eu realmente me tornei um crente nos leitores beta. E então eu chego a algum ponto no manuscrito onde eu estou, tipo, eu não sei como eu estou bom, eu estou chegando ao meu cruzamento de, tipo, eu não tenho alta convicção nas decisões que estou prestes a tomar. Mas eu acho que isso está ficando bom, mas eu sinto que estou diminuindo a velocidade nas edições. Então eu vou tirar uma versão instantânea deste manuscrito. Eu vou parar de trabalhar nisso. Vou enviá-lo para 25 pessoas. Todos lerão a mesma versão do manuscrito. Terei uma chamada com cada um. Farei as mesmas perguntas a todos para ver do que se lembram e sobre o que estão animados para falar. Vou verificar quais partes eles pularam. Não se pode dar muito peso a uma única pessoa. É importante que todos leiam o mesmo conteúdo. E então você apenas use seu julgamento para selecionar um grupo diversificado de pessoas, a fim de obter um conjunto variado de opiniões. E achei que essa é uma maneira realmente boa. E então, francamente, ter a coragem de editar e continuar cortando e lembrar que nada é desperdiçado. Talvez você esteja escrevendo 2 livros simultaneamente e seus rascunhos acabem no início do próximo livro. Talvez vá para o blog, talvez vá para o marketing, mas realmente ajuda a saber que você não está apenas, queimando esse trabalho quando o retira do manuscrito, mas está fazendo um favor ao livro principal e está construindo algo. Você está obtendo outro ativo a partir das sobras. Basicamente como você lança um livro que é Publicado. leve ao mercado, venda tudo isso, é bem simples. Quero dizer, são as mesmas coisas que você faz se for publicado tradicionalmente. A diferença é apenas que você possui todo o lado positivo, sabe? É um processo de reunir as pessoas ao seu redor, preparando-as para este livro que está chegando, pedindo o que você precisa, sendo organizado a algumas coisas que você faz que são depende muito do livro e do objetivo. E agora, no meu papel na Scribd, pude levar cada vez mais autores por esse processo. É sempre um processo de tentar compreender o que cada autor busca alcançar com seu livro. E as táticas específicas estão mudando, às vezes de ano para ano ou de trimestre para trimestre. Realmente, você lista-se em plataformas de distribuição, faz um inventário de seus ativos, identifica seu público, cria ofertas atraentes e elabora mensagens. E você tenta orquestrar um grande lançamento, mas então o verdadeiro jogo é como você continua promovendo e compartilhando impressões sobre este livro por semanas, meses e anos. O principal erro de muitos autores é superestimar o lançamento e depois nunca mais falar sobre o livro. É necessário falar sobre o livro muitas vezes para convencer alguém a comprá-lo. Atomic Habits está por aí há muito tempo, mas só agora, depois de ouvir sobre ele em vários podcasts, as pessoas finalmente estão comprando o livro. Então, quero dizer, é preciso muito para convencer porque é o tempo e a energia de alguém, certo? E é realmente isso que você está explorando. Não são os 25 ou 30 dólares. É como uma semana da vida de alguém, ou um mês da vida de alguém, ou, sabe, o barômetro que eu uso para decidir se quero ou não consumir um livro é tipo, ok, vale a pena. Eu baixar isso no Audible para o meu voo de 5 horas, vale a pena para mim? É isso que eu quero passar o meu voo fazendo? E há muitas opções por aí. Então, novamente, vai levar muito para convencer alguém a realmente consumir esse conteúdo. Havia algo que você ia dizer ou não? Ah, eu posso. Se você quiser que eu fale. Eu acho que isso volta exatamente para ir em frente, vai em frente. Sim, cara, isso volta exatamente para, qual é o benefício do leitor. Ninguém vai sentar e passar 6 horas lendo um livro que você acha que eles deveriam ler. Eles vão passar 6 horas, eles vão escolher o livro que eles acham que melhora mais a vida deles o mais rápido possível. Entendi. Que problema você quer resolver? Se esse livro me ajudar a solucioná-lo, vou pegá-lo agora e ouvir durante meu voo. Espero ter novas ideias para resolver esse problema e melhorar minha vida até o momento da aterrissagem. Se é assim que o seu livro parece para as pessoas e você eliminou todas as outras bobagens, ele vai, eu acho, você perguntou como lançar um livro e eu, no final das contas, não sei como vender livros.
Só sei escrever livros que as pessoas revendem entre si. Quando você lê um livro, raramente é porque viu um anúncio do livro ou estava apenas rolando aleatoriamente e viu uma impressão sobre ele, é porque seu amigo que leu disse que este livro é incrivelmente incrível. Ele aborda exatamente os problemas que discutimos na semana anterior. Eu acabei de ler, você deveria ler. Aqui está, dessa forma, para iniciar o ciclo de boca a boca e fazer as pessoas falarem sobre seu livro, recomendando-o, é necessário fazer um trabalho de divulgação. Ser convidado como autor em podcasts ou boletins informativos faz parte desse ciclo que precisa ser iniciado e continuamente impulsionado, independentemente da dificuldade. O episódio de hoje é trazido a você por Vanta. Agora preste atenção, isso é importante para o seu negócio. Na paisagem digital de hoje, a segurança não é opcional, é essencial. Sem ela, as negociações param, os ciclos de vendas se prolongam e a expansão se torna muito difícil. Agora por quê? Porque investidores, clientes e parceiros esperam que as empresas demonstrem práticas de segurança sólidas antes de se comprometerem. Sem provar confiança, você perde oportunidades. Então, seja você um fundador de startup tentando conquistar aquele primeiro grande cliente, ou uma empresa estabelecida ampliando seu programa de segurança, a Vanta ajuda empresas de todos os tamanhos a provar que são confiáveis, automatizando a conformidade em 35 estruturas, como Service Organization, Control International Organization for Standardization 27001 e Health Insurance Portability and Accountability Act, as certificações exatas exigidas por seus prospects. Veja por que você deve ficar atento a isso. A Vanta recupera o valioso tempo que você gasta com conformidade. A plataforma deles automatiza até 90% do tedioso trabalho de conformidade. Ela agiliza em até 5 vezes as respostas aos intermináveis questionários de segurança e conecta você a especialistas para implementar seu programa de segurança rapidamente. Os resultados falam por si só. Um recente relatório da International Data Corporation descobriu que os clientes da Vanta obtêm mais de $535 mil por ano em benefícios, e a plataforma se paga em apenas 3 meses. Então, você vai se juntar a mais de 10 mil empresas globais, como Atlassian, Quora e Factory, que usam Vanta para gerenciar riscos e provar segurança em tempo real. Não perca! Por tempo limitado, meus ouvintes ganham $1.000 de desconto na Vanta. É dinheiro de volta no seu bolso. Visite vanta.com/Scott agora mesmo, antes que esta oferta expire. Isso é vanta.com/Scott. Prolon é um parceiro de sucesso. Longas semanas e fins de semana ocupados podem deixar todos deprimidos e cansados. Trabalhamos sem parar. E é por isso que eu amo a dieta de 5 dias de jejum imitativo da Prolon. Eu absolutamente amo esta empresa. Deixe-me explicar como funciona. Basicamente, eles têm uma dieta que imita o jejum que te rejuvenesce de dentro para fora. Eles entregam sopas, lanches e bebidas à base de plantas para manter seu corpo em jejum, fornecendo a nutrição necessária. Durante o jejum, o corpo desencadeia a renovação celular e isso realmente funciona. É por isso que amo o jejum intermitente há anos. Essa é a magia do Prolon. A empolgante novidade é que eles lançaram seu programa Next Gen de 5 dias. Ele mantém todos os benefícios anteriores, mas agora possui ingredientes totalmente orgânicos, sabor aprimorado e refeições prontas, facilitando todo o processo. Eu experimentei o programa original Prolon e me sinto incrível sempre que faço. Mal posso esperar para experimentar essa nova versão melhorada. E se você nunca experimentou antes, você vai adorar, porque o antigo era ótimo. Nem consigo imaginar o quão bom será o novo programa de 5 dias do Prolon. Por tempo limitado, a Prolon oferece aos ouvintes das histórias de sucesso 15% de desconto em todo o site e um bônus de $40 ao se inscreverem em seus programas de 5 dias. Basta ir para prolonlife.com/Clary para obter seu desconto de 15% e seu presente de bônus. prolonlife.com/Clary. Houve algo que te surpreendeu sobre o sucesso do livro, ou o alcance, ou... Você sabe, eu acho que você disse que agora já foram vendidas mais de 1 milhão de cópias. Houve algo que te pegou de surpresa de uma maneira boa ou ruim? Quer dizer, eu ainda estou impressionado com tudo isso. Sinceramente. Eu sinto que é um conto de fadas até certo ponto. Tipo, eu estava apenas tentando escrever um livro para alguns nerds como eu e agora vendemos 1 milhão de cópias. Isso é, E é interessante como muitas vezes essa é a história, na verdade, certo? Quando você pergunta a Tucker Max sobre sua história de origem na escrita, ele diz: eu estava apenas escrevendo e-mails para meus amigos para fazê-los rir.
Quando Tim Ferriss se sentou para escrever seu livro, ele lutou até que, literalmente, começou a escrever em uma janela de e-mail, como se conversasse com um amigo. E você fica muito surpreso com a frequência com que realmente ser obcecado em atingir uma pequena audiência pode se transformar em uma grande audiência, com o quão conectado tudo está e quão universais são os problemas que todos nós estamos pensando e tentando resolver em nossas próprias vidas. Então sim, eu ainda estou chocado com toda a situação. Mas eu sou tão grato por quão longe isso chegou. E todos Que foram tão solidários e, sabe, há pessoas que o compraram e presentearam centenas de cópias deste livro para todos com quem trabalham, todos em suas vidas, toda a sua empresa, toda a sua lista de clientes. Tipo, é realmente, é inacreditável. E eu acho, sabe, que isso fala mais do que qualquer coisa sobre o quão talentoso Naval é como destilador e o quão amplamente e cuidadosamente ele descobriu estas pérolas de sabedoria para compartilhar. Uma coisa que você acabou de dizer que achei tão prolífica, e se você está coletando essas ideias de outra pessoa e encontrando uma nova maneira de apresentá-las ao mundo, ou se você está criando essas ideias sozinho e as destilando em um podcast, livro, o que for. Eu acho que o truque, a estratégia, né, como você disse, para um ótimo conteúdo. Bem, primeiro, a razão pela qual o conteúdo é ruim é porque estamos escrevendo, estamos comunicando ou estamos ensinando de uma maneira que achamos que a outra pessoa quer receber. Mas acho que estamos muito presos em nosso processo, pensando demais em como eles querem receber a comunicação ou o pedaço de conteúdo. Quando entramos em estado de fluxo e criamos conteúdo para nós mesmos, acabamos criando para outras pessoas ao invés de para nós. Quando arquitetamos demais o conteúdo para outras pessoas, acabamos nos distanciando do que eles realmente querem. Podemos ficar muito presos em nossas próprias ideias, o que acaba estragando o conteúdo de maneira geral. Eu acho que sim, e assim que você tenta fazer isso, você acaba se tornando condescendente ou elitista quase imediatamente. E seja você escrevendo, se você escreveu um post de blog para si mesmo uma semana atrás, isso seria realmente um exercício muito interessante. Como quando pensei em escrever este livro, pensei no que eu, com 21 anos, realmente gostaria e precisaria ouvir, sabe? E isso é algo tão esclarecedor. Escrever para uma pessoa é tão libertador e esclarecedor, porque todos nós já tivemos a experiência de sentar em frente a alguém em uma mesa, como um amigo ou membro da família, e eles nos fazendo perguntas sinceras sobre coisas que sabemos, e nós passamos uma hora compartilhando coisas e pensamos, acho que ajudei essa pessoa, ela fez muitos acenos e sorrisos. E achei isso útil e me sinto ótimo com isso. Isso é mentalmente mais fácil do que alguns autores que ficam presos por sentirem que estão em um palco toda vez que vão escrever, tentando criar algo que vai, tipo, especialmente com o tamanho da audiência que você tem, agradar esse auditório de pessoas sem rosto que você... Imaginando a maneira que eu vejo uma entrevista, e eu nunca realmente falei sobre isso, mas isso é algo que, eu acho útil para alguns criadores, espero. Então, quando estou falando com você, e se eu me preparei demais e sei exatamente como gostaria que o podcast fosse quando você está me respondendo, eu vejo como uma pergunta em minha mente, só consigo pensar em uma possível pergunta. E essa é a única direção que posso levar a conversa. Se eu me preparar pouco, mas souber a direção que quero seguir e entender o suficiente sobre o assunto em discussão, quando você responder, poderei ver de 3 a 4 maneiras diferentes e úteis de conduzir a conversa. Mas no final vou me inclinar para o que é mais natural. Então parece que, escolha a sua própria aventura. Eu tenho como 5 opções diferentes em vez de 1 ou 2. E estou supondo que quando você está escrevendo é muito parecido. Se você não começar com uma estrutura muito rígida, se você apenas escrever livremente, então provavelmente começará a pensar em ideias que originalmente nem pensava que seriam incluídas no livro, mas elas vão se apresentar quanto mais você colocar palavras no papel. Concordo. Como escritor e podcaster, acredito que o processo criativo deve ser emergente. Você não pode começar com uma visão final muito específica, você apenas começa com qualquer material bruto que te excite e esteja pronto para reagir e se mover.
E isso torna cada episódio que você faz único de uma perspectiva de anfitrião, torna cada episódio que eu faço único de uma perspectiva de convidado. Acredito que isso torna meus livros únicos. Como eu dei a um amigo antecipadamente, um amigo que eu respeito muito para uma leitura antecipada, e eu dei a ele e ele disse: "O que é isso?" E eu disse: "O que você quer dizer é um livro." Ele disse: "Sim, mas que gênero é?" Eu disse: "Eu não sei." E ele disse: "Eu não quero te dar um feedback nem bom nem ruim, mas acho que você inventou um gênero." E eu disse: "Oh, isso é muito interessante. Eu não tinha considerado isso, mas é porque eu comecei do zero. Eu realmente não sabia se ia ser um livro. Eu apenas comecei com todas as coisas que o Naval já compartilhou. Isso é um material bruto, incrível, o que eu posso fazer para ajudar outras pessoas a acessar essas ideias." Fale comigo sobre este evento Cisne Negro, este momento em que tudo deu errado. Então, muito Rápido, publique o almanaque de todos os 2020. Tive uma experiência incrível, mudança de vida. Provavelmente o maior ponto de inflexão na minha vida profissional foi publicar aquele livro. E eu estava tipo, Scribe foi incrível. Este modelo é o futuro da publicação. Me tornei um grande fã da empresa e amei todos com quem trabalhei lá. Sou muito grato ao Tucker e ao Zach por me ajudarem a lançar aquilo. Então aceitei e me tornei um grande evangelista. Logo comecei a trabalhar no meu próximo livro. Anos depois, publiquei a Antologia de Biologia, uma compilação similar sobre as ideias de Srinivasan. E eu estava mais ou menos na metade da publicação disso com a Scribe, obviamente, quando começaram a surgir rumores online de que a Scribe havia desmoronado, desaparecido e falido. E eu estava tipo, não tem como, se eu estava lá 3 semanas atrás, visitando-os no escritório. Eles estão patrocinando meu podcast, estou trabalhando em um livro, eu saberia se algo estivesse errado, certo? Então comecei a fazer algumas ligações e descobri que Tucker e Zach haviam vendido suas ações cerca de 1 ano e meio atrás. Publicamente fizeram isso e se afastaram, e o cara que assumiu a empresa, basicamente, sem entrar muito nisso, fez um péssimo trabalho. E a propósito, é muito normal após a saída, muitas pessoas estragam tudo. Uma aquisição, então sim, estragar uma aquisição é uma coisa, acho que Tucker escreveu um post muito, muito detalhado sobre isso, que é realmente incrível, não? Uma espécie de pós-morte de negócios que entra em alguns dos erros táticos, mas também nas bases psicológicas de como alguém, sem realmente a estrutura de responsabilidade correta, pode sair dos trilhos e parece que se transformou em uma situação muito enganosa, né? O que foi tão surpreendente para todos, como funcionários, equipe, fornecedores, tudo. Então, Scribe como uma falência, como um muro de tijolos, basicamente em junho de 2023, é verdade. capítulo é verdade, como o capítulo 11, qual era ou estava apenas perto disso. Como $0 restantes no banco quando alguém soube o que estava acontecendo, como uma falência quase imediata, porque havia sido tipo, isso é tudo meio que alegado e há registros públicos sobre isso, sim, apenas o quê? É público, não quero causar problemas a ninguém. Sim, as coisas públicas. As coisas supostamente são como fabricar demonstrações financeiras, mentir, falsos incentivos, muito, muito. É uma merda séria, não só estragar um negócio por falta de conhecimento, mas também tentar encobrir isso. Sim, há como e novamente são alegações, acusações, como ainda não sabemos exatamente tudo o que aconteceu, mas seja muito, muito cuidadoso com quem você vende seu negócio. É como um bom moralista, e realmente o que o Tucker escreveu é uma postagem incrível que faz o que eu nunca vi outra post-mortem de negócios fazer sobre a verdadeira psicologia dos líderes e como diferentes decisões são tomadas em diferentes pontos. É uma incrível peça de escrita e é muito esclarecedora. Mas a linha de fundo é que este negócio faliu da noite para o dia, para surpresa de todos e de forma catastrófica. E eu fui um dos clientes que perdeu dinheiro, fui pego nisso como autor. E eu pensei, cara, isso é péssimo. Isso é tão trágico. Eu, centenas de autores e a equipe estamos ferrados. Pessoas que eu amava, admirava e trabalhei de perto em ambos os livros. Acredito que este modelo de negócio é crucial para o futuro da publicação. Como autor, dependo deles. Existe algo que eu possa fazer a respeito? Então comecei a fazer algumas ligações. Conheço pessoas que compraram empresas no passado e trabalham em empresas de participações, capital privado ou capital permanente. Então esses caras, Siva e Xavier da Enduring Ventures, têm experiência em publicação e em situações de ativos em dificuldades. E eles voaram para Austin e conheceram a equipe e eles disseram, cara,
Essas pessoas são incríveis. E eles trabalharam com o banco e descobriram como juntar todas as peças. Eu não sou um especialista em negócios, então não conheço todos os detalhes. Mas, tipo, eles compraram a marca e alguns dos ativos da falência, contrataram alguns dos veteranos da equipe. E, para minha surpresa, depois que isso foi feito, me ligaram e disseram que precisamos de alguém para liderar esta empresa e achamos que deveria ser você e eu. Fiquei tipo, ok, deixa eu pensar sobre isso. Então foi no verão de 2023 e foi, como você sabe, alguns longas noites escuras e conversas com minha esposa para decidir se isso era algo que queríamos assumir. Mas eu acreditava tanto no negócio e neste grupo de pessoas, e o negócio estava em uma situação tão difícil, e eu me sentia meio que unicamente capaz de fazer uma verdadeira diferença na vida deste grupo de pessoas. E é uma visão em que acreditei como cliente e agora tenho a oportunidade de aparecer como editor e autor, agora com pelo menos um pouco de experiência, e ajudar outras pessoas a passar por este portal que eu passei para me tornar um autor. Assim como Tucker me auxiliou há 5 ou 6 anos. Então, é uma jornada realmente louca no primeiro ano, mas já é super gratificante e acho que temos um ótimo caminho pela frente. Então, apenas estratégia de negócios, como você revive um... Empresa endividada ou falida. Dívida é praticamente sinônimo. Não há posição pior que essa, você não pode ficar muito mais... Então, qual é a estratégia para trazer isso de volta à vida? A propósito, você trouxe o Tucker de volta? Eles tinham algum interesse em ajudar, a construir isso de novo? Tucker e Zach, sem cargos oficiais, têm sido muito úteis em particular. E você sabe, então, eles só queriam ver a marca Scribe e todo esse, valor que eles criaram, eu acho, não terminar em uma cratera fumegante, que é meio que para onde estava indo. E você sabe, não existem soluções perfeitas para qualquer das coisas quando o desastre é tão grande. Mas acho que fizemos muito progresso e melhoramos muito a vida de muitas pessoas. Com isso, basicamente, tivemos que começar uma empresa totalmente nova, apenas comprando a marca e contratando parte da equipe. Operacionalmente, é como começar um negócio do zero. Emocionalmente, você tem muito trabalho a fazer porque toda a equipe acabou de passar por esse evento incrivelmente traumático onde eles estavam. Todo o céu caiu, você sabe, o mundo desabou sobre eles de uma maneira que eles não tinham ideia de que era até possível, né? E então há muita confiança para reconstruir dentro da equipe, né? Com a comunidade, com os autores. É uma mistura de como se você tivesse que fazer algo como se seu cabelo estivesse pegando fogo e você também tem que ser paciente e permitir que essa bateria de confiança recarregue e apenas faça um ótimo trabalho com o trabalho que está na sua mesa até que você saiba que tem uma reputação a reestabelecer. Então isso é apenas o que nos concentramos no primeiro ano e meio. Você acha que existe... Quero dizer, obviamente há um monte de coisas que você está fazendo, mas apenas pense em alguma ideia transferível, agnóstica da indústria que você implementou no último ano e meio, quando queimou a confiança com os clientes e com os funcionários, porque esse é um problema universalmente aplicável que CEOs, fundadores, empreendedores lidam. Qual seria uma ideia que você acha que funcionou particularmente bem para reconstruir essa confiança? Taticamente ou estrategicamente? Pergunta em aberto. Interprete como preferir, não me importo. Acho que o objetivo é pensar em um empreendedor que talvez, esperançosamente, não tenha falido, mas talvez tenha levantado dinheiro de um investidor ruim, ou talvez tenha contratado alguém que prejudicou um cliente. Eles podem ter contratado um vice-presidente que decepcionou a equipe e agora estão buscando reconstruir a confiança. Quer dizer, isso é uma coisa realmente difícil que eles não ensinam em um programa de mestrado em administração de empresas. Há algo que você possa apontar teoricamente ou taticamente que você acha que é uma percepção útil para alguém que está ouvindo? Acho que o que funcionou para mim é a versão mais humana da conversa que você pode ter o mais rápido e abertamente possível. E frequentemente isso significa apenas muitas conversas privadas, um a um, pois é o que mais constrói confiança, sendo o fórum que mais gera confiança. É o fórum mais pessoal, onde você pode ser o mais sincero possível. E não há substituto para isso. Se o seu negócio está em um espaço onde isso é minimamente possível, eu incentivo as pessoas a fazê-lo. Fiquei realmente chocado com a frequência que
apenas uma conversa cara a cara ou mesmo por telefone ajudou. Você não pode levar para o lado pessoal e não pode conquistar todo mundo. Mas muitas das pessoas que chegam extremamente irritadas por e-mail ou texto ao falar com elas ao vivo e contar a verdade completa da situação ou desabafar, você mostra que está tentando. As pessoas se tornam muito humanas e compreensivas muito rapidamente. O que você sabe, sim, muito poucas pessoas realmente querem ficar com raiva e querem manter essa raiva, então você só precisa, sim, mostrar a eles a verdade do que aconteceu e mostrar a eles que você está fazendo o seu melhor para trabalhar sinceramente na reconstrução dessa confiança e que você é paciente em, sabe, permitir que eles avancem no próprio ritmo. E então você só precisa superar as expectativas em qualquer coisa que você esteja realmente prometendo a eles que fará daqui para frente. Você está vivendo outra ideia de Paul Graham, que é fazer coisas que não escalam e depois encontrar maneiras de escalá-las. Mas eu acho que isso resolve a maioria dos problemas de negócios, quero dizer, como o alto atrito, a candura radical mais autêntica, tudo isso são palavras da moda, mas funcionam. São palavras da moda por um motivo, porque realmente funcionam. E quando você está lidando, quero dizer, novamente, nem todo mundo tem esse problema sistêmico de confiança generalizado que uma falência levaria, mas ainda em uma pequena escala, as pessoas lidam com isso todos os dias. E eu acho que na era da internet, das mensagens de texto e da comunicação assíncrona, e notas de voz e e-mail, é fácil esquecer o componente humano dos negócios que, na minha opinião e experiência, resolve a maioria dos problemas. Nas relações que você obtém ao passar por uma situação difícil juntos, tipo, cara, pense no DNA desta empresa. Depois, sabe, 20 pessoas apenas sentadas em suas mesas através de um verdadeiro incêndio florestal, fazendo um trabalho que nem sabiam se seriam pagas, apenas para cuidar dos autores e cuidar uns dos outros. Essa é a equipe que estava lá e seguiu em frente para começar esta nova empresa. E isso é tão fácil torcer e ficar animado para trabalhar com essas pessoas e fazer parte dessa, tipo, renascimento e ressurgimento dessa ideia valiosa, essa ideia valiosa. Conversei com vários fundadores de negócios semelhantes no setor. Eles agradecem por ter trazido a empresa de volta. Tipo, era uma empresa líder na indústria 2 anos atrás e ninguém sabe por que os problemas aconteceram. Então eles apenas analisam uma empresa que fracassou. Eles dizem que esse modelo não pode funcionar e que essa inovação está morta. E eles estão tipo, você não faz ideia de quanto você salvar um concorrente nos ajudou a continuar a crescer nosso negócio. Tipo, eu não fiz essa conta, mas isso é realmente interessante de ouvir. Quero agradecer rapidamente ao Cornbread Ham por apoiar o episódio de hoje. As gomas de canabidiol do Cornbread Ham têm sido uma adição muito agradável ao meu kit de bem-estar. Não uso todos os dias, só quando quero relaxar após semanas muito atarefadas. Mas eles são perfeitos para os momentos em que você quer aliviar a tensão e encontrar seu equilíbrio, se desligando do trabalho. E o que os torna especiais é como o Cornbread Ham os fabrica. Eles só usam a flor de plantas de cânhamo orgânicas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Essa é a melhor parte para a experiência mais pura e potente. Apenas a bondade do espectro completo e o delicioso sabor de melancia, baga e pêssego. Eu os guardo na minha mesa de cabeceira para momentos em que preciso relaxar e adoro a transparência deles. Cada lote é testado por laboratório terceirizado, então você sabe exatamente o que está recebendo. Eles prepararam oferta especial para ouvintes do podcast Success Story. Todos podem economizar 30 no primeiro pedido, basta ir para cornbreadhemp.com/success e usar o código SUCCESS no checkout. Esse é o cornbreadhemp.com/success, código SUCCESS, para 30% de desconto no seu primeiro pedido dessas gomas incríveis. O FreshBooks, patrocinador do episódio, é a solução para empreendedores de sucesso manterem suas finanças em ordem durante a expansão de seus negócios. Os números não mentem, mais de 30 milhões de pessoas escolheram o FreshBooks, processando mais de 60 bilhões em faturas e economizando 192 horas por ano em tarefas contábeis. Pense nisso. São quase 8 dias inteiros. Você poderia recuperar esse tempo para se concentrar no que realmente importa, expandir o seu negócio. FreshBooks não é apenas um software contábil, mas um centro de comando financeiro completo. Crie estimativas, controle o tempo, fature clientes e registre despesas automaticamente em movimento. Além disso, integra-se com mais de 100 ferramentas de negócios que você já usa, com suporte de um serviço de atendimento ao cliente premiado. Se você está pronto para parar de se afogar em recibos e de correr atrás de pagamentos, eis o que deve fazer.
Acesse freshbooks.com e comece seu teste gratuito de 30 dias sem cartão de crédito. Para vocês ouvintes de histórias de sucesso, tenho algo especial. Obtenha 60% de desconto exclusivo por 6 meses em freshbooks.com/pricing offer. Transforme seu negócio com o FreshBooks hoje. Acesse freshbooks.com/pricing offer para 60% de desconto. Quando você trabalha com muitas pessoas que construíram marcas e estão tentando descobrir como escrever seu primeiro livro, eu quero extrair alguma sabedoria de alguns dos autores com quem você lida. Primeiramente, todos deveriam ter um livro? Essa pergunta parece fácil, mas pode ser mais complexa. Na verdade, não acho que seja uma pergunta fácil, pois acredito que as pessoas escrevem livros pelos motivos errados, como ganhar dinheiro. Não temos um produto relacionado a isso, mas escrevemos livros que acredito que serão best-sellers instantâneos. Todos deveriam escrever um livro? Eu acho que todos poderiam escrever um livro em algum momento da vida, se encontrarem o motivo certo e o momento certo e se estiverem animados com isso. Eu não acho que todos deveriam escrever um livro agora. Nem todos que escrevem um livro necessariamente escreverão um ótimo livro. Mas eu geralmente acredito firmemente que mais podcasts no mundo é melhor. Quanto mais filmes e livros no mundo, melhor. Essas pessoas que gostam é uma versão diferente da doença do mercado eficiente de soma zero, que é tipo, por que você começaria um podcast? Já existem muitos podcasts. Quem diabos decidiu que existem muitos podcasts? Sim, você hoje sim, era isso demais, mais do que na semana passada. Deveríamos ter o número certo de podcasts, mas não o número certo de episódios sobre o que você está falando. É a criação de novos conhecimentos e o compartilhamento de novas histórias A incerteza é uma constante da humanidade, definindo quem somos e impulsionando o nosso progresso. E eu acho que qualquer ser humano somos todos tão únicos. É assim, esquecemos o quão incrivelmente únicos nós todos somos. E, desse ponto de vista, ninguém mais no mundo poderia escrever seu livro da maneira que você vai escrever. E você nunca sabe quem vai ajudar com sua história única e como ela será compartilhada. Tipo, eu entrevistei um cara, um autor escriba que, cometeu fraude, crime de colarinho branco, foi para a prisão. A esposa o deixou ao fundo do poço, começou a escrever na prisão apenas em um diário para processar seus pensamentos e manter a sanidade e... Ele percebeu ao fazer isso que sua missão era apenas ajudar uma pessoa. Não apenas uma pessoa, tipo, se eu puder impedir que uma pessoa evite isso, apesar da situação desastrosa, todo o esforço valerá a pena. E foi isso que o motivou a publicar este livro, e ele acabou no clube do livro de sua tia-avó com um monte de senhoras idosas. Ele conversava com uma senhora de 85 anos que acabara de ler o livro dele e estava, eu perdi meu marido 6 meses atrás e tive um derrame 3 meses atrás, e sinto que aos 85 estou no meu pior momento, e seu livro me mostrou, através da sua experiência, quanto mais eu tenho para viver e como as coisas podem melhorar e como posso ser otimista e como posso ajudar os outros e como ainda posso aproveitar todos os dias. Você acha que esse criminoso de colarinho branco que escreveu um livro na prisão imaginou que um dia ajudaria uma viúva de 85 anos que teve um derrame? São essas histórias. Cada autor tem sua própria versão desta história e é apenas... Ninguém vai contar sua história do seu jeito. Ninguém vai ter sua experiência e ser capaz de enquadrá-la exatamente do seu jeito. E, a maneira como eu vejo isso é como você não quer morrer com todas essas coisas que você aprendeu presas na sua cabeça, e os livros são a maneira como imortalizamos nossas lições. É milhares de anos antigo, é a grande conversa da humanidade, é esse formato super lindo que muitos de nós aspiramos escrever um dia, e você não precisa esperar até ter, 85 para escrever um livro e depois cair morto. Você pode escrever um livro conforme avança. E tantas vezes cria esses pontos de inflexão nas carreiras das pessoas. Tantas vezes ajuda-as a, mudar de carreira, ou encontrar seu povo, ou encontrar uma nova comunidade, ou construir seu negócio, ou encontrar seu cônjuge, ou fazer como eu acho que... Fazer como uma auditoria de sua própria vida, eu acho. Sim. Quando eu escrevo, cara. Quando eu escrevo, às vezes eu fico tipo, cara, o que é isso? Estou me ensinando, já sei o que estou escrevendo, mas quando você coloca seus pensamentos para fora, isso ajuda a consolidar o conhecimento no papel, e você está, ensinando algo
ou contando uma história e você fica tipo, caramba, é muito mais fácil ensinar e eu nem estou vivendo a vida que estou dizendo que outras pessoas deveriam viver, ou eu nem estou internalizando e agindo nas lições que estou dizendo para alguém agir. Seja um livro ou um tweet, isso te força a dar uma boa olhada em si mesmo, porque às vezes eu olho meu Twitter. Eu fico pensando o quanto essa pessoa é inteligente e como eu gostaria de conhecê-la. O mesmo vale para livros ou qualquer conteúdo que você cria. Isso te força a olhar para dentro e perceber quem você realmente é. Eu acho que é o melhor espelho que você pode encontrar. É uma jornada criativa incrivelmente gratificante para embarcar. Para mim foi o primeiro podcast, que é difícil. Tô curioso para saber como você lida com isso, já que nunca termina um podcast. Diferente de escrever um livro ou filmar um filme, onde você passa 5 anos totalmente focado e fica realmente orgulhoso do resultado como um corpo de trabalho. E agora está só na prateleira. Podcasts são como uma série de televisão constante, como se nunca devesse acabar. Pessoas que fazem temporadas de podcasts, a menos que você seja excepcionalmente famoso e tenha uma audiência em outro lugar para explorar, as temporadas não beneficiam seu podcast. As temporadas apenas diminuem o ritmo de crescimento. Se você pudesse fazer um podcast por dia, cresceria mais rapidamente, pois há uma quantidade infinita de conteúdo que as pessoas podem consumir. Se você olhar para o John Lee Dumas, do Empreendedores em Chamas, ele faz um programa diário de 30 minutos. Isso é uma quantidade absurda de trabalho. Mas as pessoas, se ele dobrasse e fizesse 2 programas por dia, as pessoas simplesmente consumiriam, porque não há quantidade, talvez você visse uma pequena queda, mas eu diria que não haveria uma queda significativa. Há tempo de sobra para as pessoas consumirem o conteúdo do que gostam. Então, quanto mais você faz, quanto mais você produz, mais as pessoas consomem, mais rápido você cresce e mais comercialmente viável este podcast ou projeto se torna. Isso significa que não há fim à vista, realmente não há. Então, dito isso, né, o conteúdo sobre o qual você fala, as conversas que você tem, as pessoas que você traz, tipo, é melhor que você goste disso, é melhor que você goste. Se você não gostar do que está escrevendo, vai se esgotar. Não dá para escrever um livro sem gostar do conteúdo, mas pelo menos há uma linha de chegada. Então talvez eu pudesse escrever um livro sobre um tópico pelo qual não sou excepcionalmente apaixonado, e talvez eu pudesse terminá-lo e publicá-lo. O conteúdo poderia ficar abaixo do esperado e o leitor notaria, mas ao menos eu conseguiria finalizar o podcast. Você nunca deveria querer acabar logo com isso, porque se você quer, não está fazendo pelas razões certas. Então eu acho que qualquer ritmo que você escolher, qualquer tópico que você escolher, ou qualquer convidado que você escolher para conversar, entre nisso com a suposição de que vai haver um motivo pelo qual você está fazendo isso. Pode ser por motivo comercial para direcionar tráfego a um produto que você vende. Independente do motivo, continue com a suposição de que não há linha de chegada para isso. Então, enquanto houver um saldo positivo para a receita de anúncios ou vendas de produtos, você pode simplesmente aumentar isso indefinidamente. Então é melhor que você pelo menos goste de fazer isso. Essa é a minha conclusão. Se você entrar nisso com a mentalidade de eu só quero fazer um podcast pelo próximo ano, eu diria, você sabe, procure outro meio para criar. Eu não acho que este seja um meio para você, não faz sentido. Aproveite. Mas também gosto que isso se encaixe em outra conversa para criadores de conteúdo em geral. Tipo, não é necessário criar conteúdo em um formato que você não gosta. Por exemplo, eu prefiro fazer podcasts e conversar. Gosto de escrever e tenho sorte de apreciar muitas atividades criativas. Mas se você odeia, se entrar em uma ligação com alguém que teve uma ótima carreira, te deixa tão nervoso que você nem consegue gaguejar uma frase e você fica assim, sabe? Você fica como se estivesse em choque com a fama e então estraga o conteúdo ou se odeia toda vez que entra em uma chamada no Zoom ou no Riverside e está apenas temendo isso, por que você não tenta escrever no Substack? Escolha algo que você realmente goste, porque apesar dos livros terem um fim, se você gosta de escrevê-los, já conversei com Seth Godin e Stephen Kotler sobre isso. Seth tem tipo 21 livros, Stephen tem tipo 12 ou algo assim. Não tenho os números exatos, mas a ideia é que há uma percepção de que você vai terminar, porém se gostar, vai continuar fazendo. Não importa se você terminou aquele livro. Se gostar, vai fazer vários outros depois, seja 2, 3, 5, 10 ou até 20. Isso vale para qualquer atividade criativa. Não acredito que exista uma linha de chegada quando se ama o que faz. Em uma atividade criativa,
Não deveria haver um ponto, além da capacidade cognitiva e de doenças como Alzheimer e demência, onde não se queira mais fazer isso. Na minha opinião, uma boa atividade criativa é aquela que você ainda quer e pode fazer aos 90 anos. Isso é a marca de uma atividade que está alinhada com suas paixões, seus hobbies, seu formato perfeito. É assim que eu vejo isso. Amo isso. É assim que penso sobre livros. Quando eu termino um, crio uma lista com mais 10 que quero escrever. Independentemente de eu querer ou não, como com um podcast, farei outro podcast na próxima semana, só porque o livro é o mesmo, não há linha de chegada. Há apenas um pouco mais de tempo entre seus projetos, mas você ainda faz isso para sempre se gostar. E quando você gosta, é quando entra nesse fluxo em que realmente cria conteúdo que não é apenas útil para o seu público, mas no final das contas, útil para você. O melhor conteúdo é aquele que ressoa com o público, é quando você alcança o sucesso nessa busca. Alinhar suas paixões é essencial para a criação de conteúdo. Podemos fazer um diagrama de Venn para ilustrar isso. Acredito que a criação de conteúdo deve refletir minhas visões e ser algo que eu queira fazer até o fim da vida. Eu realmente acredito que essa mentalidade deve se infiltrar no seu trabalho e no trabalho que você faz. Nem sempre é fácil amar o trabalho que você faz, mas acho que, no final das contas, depois de conversar com tantas pessoas que alcançaram sucesso financeiro, o sucesso financeiro é uma métrica, mas ter uma vocação que está ligada ao que você é bom. O que você entende, o que você gosta, é uma coisa linda, que eu acho que a maioria das pessoas deveria realmente aspirar a alcançar. E eu acho que a maioria das pessoas está realmente usando o conteúdo para chegar lá. Elas estão usando o conteúdo para criar um trabalho que realmente gostam. Vemos que cerca de 12 milhões de influenciadores estão baseados nos Estados Unidos da América atualmente, pessoas que são pagas para postar conteúdo. Isso ocorre porque as pessoas querem falar e serem remuneradas por coisas que gostam, é realmente isso no final das contas. Sim, eu acho que é verdade. Eu acho que tem a coisa legal sobre ser um influenciador é que você pode realmente fazer do seu jeito e você pode encontrar, você pode ser tão estranhamente você quanto quiser ser. E isso é fantástico. Eu acho que há um lado negativo nisso, que é apenas como, você sabe, somos animais miméticos. Se você passar 10 horas por dia ouvindo podcasts de negócios, provavelmente vai começar um podcast de negócios em vez de realmente abrir um negócio. É como se todo mundo fosse ao Tony Robbins, e a conclusão que tiram não é que vão aplicar isso para se tornar a melhor versão de si mesmos. Eu vou me tornar Tony Robbins, eu vou me tornar um coach de vida, eu vou abrir minha própria prática, e é como se não, você apenas tem essa reação memética aos estímulos que você deu a si mesmo. Então, vamos lá. Se você não nasceu para ser um podcaster, se não está animado para fazer isso, se acha que é mais trabalho, seja honesto consigo mesmo, se isso não for o seu vocação, mas entenda que você deve sair e encontrar sua vocação, encontrar sua paixão, encontrar seu hobby e encontrar algo que realmente acenda um fogo em você. E eu acredito que se você encontrar essa coisa, seja escrevendo um livro, fazendo um podcast ou montando um serviço de passeio de cães, se você fizer isso por um período de tempo suficientemente longo, e é aqui que eu realmente acredito, estruture sua vida de modo que, se você está tentando fazer algo que é talvez menos das 9 às 5 e um pouco mais alinhado com o que você quer alcançar, encontre um sistema ou uma estrutura que permita que você tente essa coisa por um período de tempo irracionalmente longo, para que você possa eventualmente se tornar bom nisso. Seu primeiro livro certamente não vai vender 1 milhão de cópias. Mas se você escrever 2, 3, 4 livros, se você escrever muito conteúdo, se você tem blogado nos últimos 5 anos, se você tem estado em modo de criação, eventualmente você se tornará bom em escrever e criará um ótimo livro, e então encontrará uma maneira de ganhar uma quantidade significativa de dinheiro com isso, e isso se tornará seu trabalho, que agora é apenas uma busca criativa que se transformou em seu trabalho real. Sim, eu acho que existem, obviamente, 1 milhão de respostas certas aqui. Para a sua vida, uma é: persiga sua paixão até que ela se torne sua carreira, a outra é: encontre algo que dê dinheiro. Faça isso até que você seja ótimo nisso, e então ser ótimo nisso te deixará realmente animado para fazê-lo. E mesmo que ninguém mais ache isso sexy ou legal, mesmo que você
Se o eu de 5 anos atrás não achasse isso legal, você poderia se tornar o grande corretor de seguros do condado de Lackawanna, e essa é a sua identidade, e você está muito animado para acordar todos os dias e intermediar seguros, e você é ótimo nisso e ganha um bom dinheiro e tem uma boa vida, tipo... Ninguém está tentando tirar seu trono porque não estão prestando atenção, pois não é o pico de uma montanha que todos estão de olho. Essa é uma ótima vida. Antes de apertarmos o botão de gravar, acho que a última ideia que poderíamos discutir é porque você mencionou que queria falar sobre, acho que investir ou investir. Qual era o tópico que você mencionou antes de apertarmos o botão de gravar? Você disse que essa poderia ser uma ideia interessante. Além do meu trabalho de publicação e escrita, também administro um pequeno fundo de venture capital, fazendo investimentos em tecnologia profunda e louca. Eu não sabia, vi que você também faz alguns não tão bem-sucedidos quanto você, eu acho, mas eu vou... Não saberei por mais 20 anos, essa é a natureza do jogo. Então, quando você decidiu assumir isso, faça... Você realmente... Você levantou um fundo ou não? Sim, um pequeno fundo. Um pequeno fundo, e você se concentra em tecnologia avançada, não em private equity. Então, você faz como no início, o que, como pré-receita, como fase inicial... Sim, pré-semente, sementes, talvez algumas séries A. A abordagem é muito como encontrar cientistas e engenheiros que estão construindo algo a partir de algo realmente como inovação tecnológica única, que idealmente esta é a parte em que começam a parecer insano os ossos de se tornar uma mega empresa do ano de 2050. Neste belo utópico, é muito difícil imaginar como o mundo vai parecer 15, 20, 25 anos atrás ou mais adiante. Mas eu acho que é tão criticamente importante como civilização para dar recursos a essas pessoas, dar dinheiro a elas, dar atenção a elas, dar talento a elas e ajudá-las a construir essas empresas que podem ser verdadeiramente revolucionárias, que eu simplesmente fico tão empolgado. Parece que estou vivendo e escrevendo um livro de ficção científica simultaneamente. Muito divertido. A proporção de vitórias para perdas para o capital de risco tradicional já é baixa. As pessoas investem em 10 empresas sabendo que apenas uma será bem-sucedida. Só posso imaginar que, quando você está fazendo esses tiros na lua, esses investimentos do tipo Hail Mary com empresas que serão mega cap em 2050, você sabe que vai ter como uma fração de porcentagem que realmente será bem-sucedida. Como você faz, quero dizer, você ainda não realizou um sucesso significativo ainda se você realmente está mirando em uma empresa mega cap de 2050, mas como você avalia essas pessoas, como você avalia essas ideias, quero dizer, é uma maneira fascinante e excepcionalmente de alto risco de investir. Então eu acho... É cedo, mas... Eu não acho que seja tão arriscado, não é tão arriscado quanto parece em relação a toda essa história de, os últimos 20 anos de retornos de capital de risco foram definidos principalmente por software, e agora eu não tenho certeza se o software vai continuar sendo percebido como de baixa intensidade de capital. E as pessoas têm se animado muito para investir nele por isso, mas também tem baixos custos de mudança. E os custos de aquisição de clientes estão ficando absurdamente altos. E está se revelando muito mais intensivo em capital, mesmo em escala maior do que as pessoas anteciparam ou modelaram quando estavam fazendo os investimentos iniciais e de série A. Enquanto que o hardware, por uma variedade de razões, muitas vezes é menos intensivo em capital do que as pessoas esperam. Você pode obter empréstimos não dilutivos em ações, subsídios de programas governamentais e outros meios para capitalizar esses negócios de formas que o software nem sempre permite. E por que não há a competição que está indo todas para a mesma coisa? Sabe, quando uma empresa está 10, 15 anos à frente, você pode se estabelecer como um concorrente de uma empresa de software relativamente rápido. É muito difícil alcançar a liderança que uma dessas empresas de tecnologia profunda, como as de hardware verticalmente integrado tem, porque elas estão 10 anos desenvolvendo não apenas know-how, mas às vezes manufatura, às vezes algo único. Então há fortes relacionamentos com clientes, grandes esforços. Se você olhar quais são as maiores empresas do mundo agora, como Tesla e SpaceX, esses foram investimentos insanos há 15 a 25 anos, quando começavam, ninguém pensava neles. Hoje, há uma série desses iniciando.
O único concorrente da SpaceX que podemos nomear é a Tesla, enquanto os fabricantes de automóveis legados fazem a mesma coisa. Esses são retornos extremos fora do comum, então não acho que será uma ordem de magnitude diferente ou que 1 em cada 100 em nosso fundo será bem sucedido. Eu acho que provavelmente ainda será 1 em cada 10, mas eu acho que as avaliações de saída que veremos em relação a alguém que está apenas investindo em um monte de software hoje, eu acho que vamos absolutamente explodir os retornos fora da água, contanto que seguremos tempo suficiente para perceber o verdadeiro valor desses negócios a longo prazo. Agora você está investindo em empresas como XPRIZE e como resolver esses enormes problemas da humanidade? Que XPRIZE é como... Dando assim... Peter Diamandis e XPRIZE e Singularity University e o que eles fazem é que eles são como... Eu nem sei qual é a última lista de diferentes ideias que eles estão financiando, mas eles vão dizer algo como: ei, se precisarmos cultivar, vai ser um exemplo ridículo, mas eu vou dar. Se vamos tentar cultivar uma árvore em Marte, quem pode resolver esse problema? E vamos dar um monte de dinheiro. Se você puder nos dizer como cultivar uma árvore em Marte e construir uma empresa em torno disso, é como essa ideia insana e ridícula, ou é algo muito mais, você disse, integrado verticalmente, né? Então eu não acho que é... Provavelmente 2 níveis abaixo de uma árvore em Marte, isso é como... Eles devem ter praticidade comercial nos próximos 5, 10 anos, mas idealmente fazendo algo que literalmente nunca foi feito antes pela raça humana. Esse é o padrão de engenharia que você quer buscar, e quando você está fazendo isso, obviamente ainda não há um concorrente. É difícil apostar nisso, mas quando se investe em alguém que está construindo algo inédito e é o único que pode vender, esses se tornam negócios incríveis, quase independente do capital necessário, desde que seja um problema valioso em um grande mercado. E deixando dinheiro e retornos de lado, é simplesmente incrível, é satisfatório fornecer recursos para essas pessoas que estão enfrentando esses problemas. Eu simplesmente não me importo com quanto dinheiro você pode ganhar investindo em software de recursos humanos. Eu simplesmente não vou fazer isso, é apenas chato e eu não me importo. Quando eu conheço alguém que está enviando a primeira nave espacial comercial para trazer platina de um asteroide, isso é incrivelmente impressionante. É simplesmente Incrível. Eu quero conhecer esse cara, eu quero conversar com esse cara, eu quero acompanhar o progresso, eu quero ajudar como eu puder, eu quero espalhar a boa palavra, eu quero fazer parte dessa equipe. E isso é apenas uma coisa muito divertida de fazer, o que é... Qual é a coisa mais legal que as pessoas estão construindo agora em que você investiu? Este é um exemplo literal de merda. Na verdade, ele está construindo uma nave espacial? Mineração de asteroides, nave espacial de mineração de asteroides. Sim, como é agora, pode ser mais barato, dada a nossa tecnologia espacial atual, trazer de volta alguns materiais brutos de asteroides próximos à Terra do que minerá-los da Terra, e definitivamente mais seguro. Então essa é uma boa. Há alguém construindo, eu fiz podcasts com muitos desses fundadores no meu podcast, mas há alguém que está construindo um novo tipo de bateria que é como 10 vezes a densidade de energia das baterias existentes. Então os Tesla não têm um alcance de 300 milhas, eles têm um alcance de 3.000 milhas, e os aviões podem se tornar elétricos porque a relação potência-peso agora suporta aviões, drones. Os casos de uso para um monte de diferentes drones e robôs expandem massivamente, sabe? Seu laptop ou seu telefone poderiam durar uma semana. O mundo muda, a eletrificação acelera dramaticamente quando temos uma tecnologia de bateria que rompe uma camada como essa. Há muita energia, há muito trabalho a ser feito na energia em geral. Então, nesse nível de... Energia é como uma transformação humana radical que a computação quântica traria com avanços semelhantes. Computação quântica é intrigante para mim, mas não sou especialista no assunto. Não ouço bem, Também não entendo computação quântica. Como eu sou apenas
dizendo que em termos de tecnologia que levaria a humanidade a outro nível, esse tipo de energia desbloqueando energia que, você sabe, alimentaria uma nave espacial ou algo assim, né? Não é como uma combustão ou o que quer que seja. Eu não sei o que alimenta as naves espaciais agora, mas não é uma bateria super sofisticada, certo? É como se fosse realmente a velha tecnologia que está sendo reciclada de novo e de novo e de novo. Não estamos usando métodos de energia realmente atualizados como os que você está falando. Uma combinação de construção em larga escala de painéis solares, energia nuclear e baterias vai transformar significativamente a paisagem energética, mesmo que as mudanças não sejam perceptíveis no cotidiano. Você apenas será, você provavelmente nunca aprenderá o nome desta empresa, você apenas dirá: uau, todas as minhas coisas duram para sempre agora. Sim, postos de gasolina, sim, sim, postos de gasolina, isso foi loucura, certo? Sim, da mesma forma que agora estamos meio que lembrando quando você tinha que ir a um cômodo da sua casa para usar um computador. Sim, mesma ideia, estranho. Isso é muito, muito legal. Lembra dos telefones fixos? Sim. Lembra do discado? Cara, nós esquecemos o quão rápido, como temos tanta amnésia sobre o quanto progredimos e o quão estranhas as coisas costumavam ser. Porém, ao projetarmos para o futuro, esquecemos como o mundo estará diferente em 5 ou 10 anos. Acredito que temos uma grande obrigação com o futuro de continuar aprimorando e fornecendo recursos para os pioneiros trabalharem em inovações importantes na fronteira. Isso me traz muita satisfação. Como você entrou nisso? Porque eu gosto de ouvir, cara, eu gosto de investir, mas eu não invisto nisso. Eu invisto em startups de SaaS e, tipo, pessoas tentando construir produtos digitais e, tipo, economia criativa. Agora eu me sinto entediado, me sinto muito entediado. Desculpe, eu não quis te menosprezar. Eu não sabia que essa era a sua tese. Bem, não, minha tese era... Minha tese não era criar uma nova fonte de energia para impulsionar a humanidade para a próxima revolução industrial. Essa não era minha tese de investimento, mas talvez eu devesse... Talvez seja por isso que eu deveria entrar no seu fundo. Né, foi assim que comecei a investir em anjos, apenas nos meus amigos. Eu pensava que a pessoa era inteligente e construiria uma ótima empresa. Gostaria de me clonar e trabalhar para ela, mas como não posso, ofereço alguns milhares de dólares. Uma de suas startups vai conseguir, não se preocupe. Eu espero que seja. Seria divertido se você estivesse trabalhando em uma startup de clonagem. Me chame, eu quero financiar uma startup de clonagem. Começou apenas com investimentos de amigos, e então escalamos isso para levantar o fundo, e então começamos como um normal, um pouco mais como você está descrevendo, apenas coisas que achamos que são bons investimentos de risco, e não demorou muito para que eu lesse um livro chamado Onde Está Meu Carro Voador, que realmente faz o caso, é um pouco histórico olhando e dizendo por que não temos carros voadores, mas também faz um caso para a próxima revolução industrial e como seria, e quais tecnologias poderiam se unir e como a vida poderia ser do outro lado, e isso acendeu um fogo em mim para ser como isso é a coisa real, é para isso que o Venture foi originalmente iniciado, é isso que me excita, é isso que estou animado para pensar e trabalhar e... O paradoxo é que acredito que investir em coisas menos populares trará retornos significativamente melhores do que investir no que todos se sentem confortáveis, pois nesses casos as pessoas apenas tentarão competir entre si. Os retornos serão disputados com alguém trazendo asteroides de platina de longe. Você iniciou uma empresa de trilhões de dólares na qual investimos há 20 anos, e eu, velho e grisalho, direi que foi uma boa ideia. Ah, graças a Deus que fizemos isso. Ah, sim, eu acho que realmente é tudo em serviço. Essa é realmente a filosofia fundamental de todo o trabalho que eu faço, todos os livros que eu escrevo, todos os investimentos que eu faço, como devemos ao futuro para retribuir, como devemos ao futuro nosso melhor esforço para criar grandeza. Como vivemos em uma abundância insana e impressionante por causa das gerações de trabalho e sacrifício, conhecimento e esforço, engenharia e construção que foram necessárias para criar fazendas, tratores, como o ar-condicionado, lâmpadas, carros, como você pode ver, somos muito, muito sortudos por estarmos vivos agora e não há nada...
Não há nada que nos impeça de ter outras ordens de magnitude de progresso tecnológico simplesmente impressionante, mas não pensamos nisso no dia a dia, não nos sentimos obrigados a continuar, apenas meio que brincamos com o trabalho que está à nossa frente. E eu simplesmente obtenho uma satisfação espiritual, digamos, ao trabalhar em direção a uma visão de longo prazo de um futuro melhor. E acho isso tão energizante, digamos, e tão emocionante. E é apenas uma emoção conhecer pessoas que também veem que tem uma parte muito específica disso, que estão trabalhando de forma única e que eu posso então participar, apoiar, evangelizar, incentivá-las, fornecer recursos, como o que pudermos fazer para, ajudar esses pioneiros a continuar avançando. Eu amo isso, todos nós seguimos em frente. No trabalho duro deles, últimas reflexões. Estou super curioso apenas sobre este tópico. Quando você olha para as tradicionais empresas de capital de risco ou instituições financeiras como, Andreessen Horowitz, BlackRock, qualquer uma delas, você vê elas investindo também nesses tipos de espaços. Você deve conseguir que outras pessoas participem dessas rodadas. Sim, sim, algumas delas, acho que a Andreessen Horowitz é bastante boa, né? Acho que as pessoas que estão realmente consistentemente na vanguarda são empresas menos conhecidas, né? Como Future Ventures, Steve Jurvetson é um dos pioneiros nisso. Ele costumava ser da Draper Fisher Jurvetson, mas começou seu próprio fundo há alguns anos. 50 Years, liderado por Seth Bannon, é um novo, mas muito forte e promissor. Há toda uma coalizão de investidores em tecnologia avançada e futurista que estão fazendo coisas realmente muito legais. Founders Fund é um dos maiores que investem nesses projetos altamente mais especulativos e então vários anjos, certo? Os irmãos Collison, do Naval e Apology, são ótimos nisso. Isso é parte do que inicialmente me atraiu para eles, é apenas sentir essa afinidade filosófica. As pessoas podem se conectar comigo através do meu podcast, redes sociais e site. Fale mais sobre onde encontrar meu conteúdo. Sim, jorgensen.com é meio que meu site pessoal que tem links para absolutamente tudo, Scribe Media. Se você acha que tem uma ideia para um livro, acha que tem um livro dentro de você, acha que um livro ajudaria a construir seu negócio, venha conversar conosco. Eu adoraria ajudar você a fazer um brainstorm. Toda essa equipe faz um trabalho excepcional. Se você quiser conhecer alguns dos fundadores sobre os quais eu falei, como no meu podcast é Amigos Inteligentes e é apenas... Como é um bom nome jogando conversa fora. Obrigado, acho que é como o caso de uso de todos os podcasts, são amigos inteligentes sob demanda, você só quer pessoas para sair, isso vai melhorar a sua vida. Mas sim, há algumas histórias interessantes para contar sobre isso, mas agradeço por me receber e compartilhar histórias, é incrível conversar sobre essas coisas, tem sido divertido. Agradeço a você, tem sido divertido. Últimas palavras de sabedoria que você quer deixar para o público? Geralmente eu perguntaria qual lição você daria para seu eu de 20 anos, acho que você já respondeu antes. Mas qualquer tipo de últimas palavras de sabedoria baseadas nas etapas da sua vida, no que aprendeu como autor, empreendedor e investidor, apenas para encerrar. Não tenha medo de perseguir um propósito significativo. David Senra tem uma ótima frase sobre isso. As melhores decisões financeiras não são decisões financeiras. Então, você decide o significado da sua vida, escolhe um significado que acha que pode ser a resposta e se joga nele. Mesmo sem saber como ou por que vai dar certo. E o mundo tem uma maneira de se reorganizar em torno de pessoas determinadas, então escolha algo significativo, trabalhe nisso com intensidade e você conseguirá... Um dia você terá um exército de apoiadores o ajudando a alcançar sua visão.